Oi, turma. Oi, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Que essa semana seja uma semana de muito proveito para todos nós. Nós estamos na semana 7 do segundo bimestre, iniciando o nosso PET complementar. Plano de estudo tutorado complementar, componente curricular matemática, ano de escolaridade, sétimo ano do ensino fundamental. Nome da escola, Escola Estadual Amâncio Juvencio da Fonseca. Meu querido aluno, minha querida aluna, essa semana nós temos planejado 5 aulas das 50 aulas do bimestre. Então, turma, essa semana a gente iniciando o nosso PET complementar, que nada mais é do que uma revisão do PET da Secretaria de Estado de Educação, a SEE. Então, nessa semana 7, semana 8, semana 9, semana 10, a gente vai fazer um reforço da aprendizagem, tá certo? Entende? E essa semana 7 nós vamos trabalhar a unidade temática números, o objeto de conhecimento, números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta, reta numérica, né? E operações. Principal habilidade é que o espera que o aluno do sétimo ano termine essa semana sabendo, dominando, é comparar e ordenar números inteiros em ordens diferentes, em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-lo a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Quem já fez a avaliação trimestral sabe que caiu muito isso na avaliação trimestral, né? Então, quando a gente fala de comparar, ou comparar aqui pra gente, é a gente olhar dois números e verificar quem é maior que quem, se são iguais, se são diferentes, o que tem de diferença entre um número e o outro, sua localização, né? Ordenar, dizer quem é maior que, quem é menor que, colocar na ordem crescente ou na ordem decrescente, entende? Então, turma, é isso que a gente tem para a semana. Por exemplo, o principal estudo nosso, para a gente entender os números inteiros, é a reta numérica chamada reta dos números inteiros, números Z. Os números inteiros é representado pela letra Z. E observe que essa reta ela tem uma pontinha apontando para cá, outra pontinha apontando para lá. O que isso significa? Significa que ela vai para cá, para a direita, para o mais infinito, para a esquerda, para o menos infinito. E o que é interessante dessa reta? É que são formados por números inteiros, localizados sobre ela, separados a uma mesma distância um do outro, tá? A mesma distância que vai de um no outro, tá? A gente chama isso de escala. E esse número central que a gente chama de zero ou origem da reta, presta atenção, zero ou origem da reta, divide os números inteiros em duas regiões. A região à direita são os números positivos, que são os números já conhecidos por nós do sexto ano, né? E os da esquerda são os números negativos, são os números que são menores que zero. Quem vem antes é sempre menor que. Por exemplo, o que você tem que entender? Quem vem, olha, aqui está o zero. Vamos pegar aqui dois números aqui do lado de cá, da reta. Pega o 2 e o 1. Quem vem primeiro é o 1 ou o 2? Olhando o sentido da reta, ó. 1 vem primeiro, está antes do 2. Então, quem está antes é sempre menor. Quem está depois é sempre maior. Então, depois do 2 vem quem? 3, que é maior que 2. Depois do 3 vai vir quem? O 4, que é maior que o 3. Depois do 4 vai vir quem? O 5, que é maior que o 4. E assim por diante. Cada vez que eu ando para cá, eu estou crescendo. Cada vez que eu ando para a direita, eu estou crescendo. Logo, toda vez que eu ando para lá, eu estou diminuindo. Quem é menor que 3? É o 2. Quem é menor que o 2? O 1. Quem é menor que o 1? O 0. Quem é menor que o 0? Menos 1. Quem é menor que o menos 2? Menor que menos um, menos 2. Depois menor que menos 2, o menos 3. Cada vez que eu vou andando para cá, vai ficando um número menor. Tá entendendo? E por que eu sei que ele é menor? Por causa do sinalzinho, ó. Sinalzinho de menos que vai acompanhar.
Os números que são negativos, eles necessitam do sinal de menos para identificar que ele é um número menor que zero, tá? Quem vem antes de menos 3 vai ser o menos 4. Quem vem antes de menos 4 vai ser o menos 5. Tá bom, gente? Olhando no sentido contrário. Quem vem depois do menos 3? Menos 2. Então quer dizer que menos 2 é maior que menos 3? Sim. Todo número que está à direita é maior do que quem está à sua esquerda. Tá? Eu vou comparar menos 2 e zero. Zero está à direita. Olha para você. Fixa para a reta. Zero está à sua direita em relação a você, com relação ao menos 2. Então menos 2 à esquerda, do seu lado esquerdo, esquerda do zero, né, no caso, ele é um número menor. O número que está do lado da esquerda é sempre menor do que o que está lá da direita, tá bom? Olhando para essa reta numérica. E é isso que você tem que entender dos números inteiros, tá? Isso serve para quê, minha turma? Muitas situações do dia a dia que é usado os números inteiros. Por exemplo, agora nesse período de inverno, tem regiões que a temperatura fica menor do que zero. Como é que você vai registrar essa temperatura? Usando os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 graus, por exemplo. Outra situação bem comum, às vezes o camarada vai lá no banco, ele tinha R$ 1.000, mas ele precisa gastar 1.200. Ele vai lá e pega 1.200, vai ficar devendo para o banco. Saldo negativo. Pode acontecer isso? Pode. Se o camarada tem uma margem de crédito, ele pode fazer isso. O banco faz isso para ele, porque ele sabe que ele vai ficar devendo para o banco. É lógico que isso não é uma boa coisa, ficar devendo para o banco, né? Mas acontece, tá? Então, é muito importante você entender essa reta numérica. A distância que o número se encontra do zero, a gente chama de módulo, tá? Por exemplo, qual é o módulo de 2? A distância que ele está lá do zero, e o módulo vai ser representado por duas barrinhas. Qual é a distância do menos 3 até o zero? É o módulo do menos 3, duas barrinhas, tá bom? Outra coisa que é importante, todo número inteiro, ele tem um oposto. Quem é o oposto de 2? Aqui está lá do outro lado, ó, menos 2. Também pode chamar de simétrico, sinais diferentes. Quem é o oposto de 3? Lá do outro lado, menos 3, simétrico em relação à origem. Entende o que eu estou falando? Então todo número inteiro tem um oposto. Menos o zero, né? Lógico, né? Todo número inteiro diferente de zero vai ter um oposto, ou simétrico. O zero não faz sentido falar o oposto dele, ele é ele mesmo. Entende? Por isso que a gente chama dele de especial. É a origem da reta, que divide o lado positivo e o lado negativo. Zero não é considerado número nem positivo nem negativo, tá? Mas ele faz parte do conjunto dos inteiros também. Ele é também um número inteiro, beleza? O maior número inteiro é o mais infinito. O menor número inteiro é o menos infinito. Tudo bem, turma? Ok, então vamos para as atividades. Pouquinho atividade para a semana, faça com carinho, né? Ó, uma atividade aqui, outra, duas, três, quatro, cinco, seis atividades. Tudo tranquilas, né, para fazer, né? Esse aqui, lembrar aqui, só dar uma palhinha para vocês, né? Peraí, vamos colocar aqui. Então, no mês de julho, foram registradas temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Cidade X, menos 1 grau Celsius. Essa bolinha aqui a gente fala graus. Esse C maiúsculo é Celsius. Tá? É uma homenagem ao físico Celsius. Vamos falar centígrados, não está errado também não, tá? Graus centígrados, mas pode falar simplesmente graus Celsius. Na cidade Y, mais 2 graus Celsius. Ou se falar mais 2 graus centígrados, também não dá errado. Na cidade Z, a temperatura registrou menos 3 graus Celsius. Beleza? Então a representação correta das temperaturas registradas na cidade X, Y, Z, na reta numérica ou seja, nesse caso, eu tenho que obedecer a ordem do menor para o maior, localização na reta. Então esse menos 1 vai estar onde? Que é o X, antes ou depois do zero? Tá? Lembra da retinha que eu mostrei para vocês por hora? Sempre que você for fazer o exercício de número inteiro, trabalhe a reta, fique de olho na reta, faz ela do menos 10 até o mais 10, melhor ainda, tá bom? Para vocês entenderem. E
essa cidade Y com a temperatura 2 graus vai estar antes ou depois do zero? E a cidade Z com a temperatura menos 3 graus vai estar antes ou depois do zero? Então vocês vão olhar qual é a representação mais ideal para essa cidade e marcar uma alternativa. Essa questão é uma questão interessante que ela não tem conta para fazer, tá bom? É só questão de observar mesmo e comparar com a reta numérica. A questão 2, observe o quadro do lado aqui, né? Menos 9, 12, menos 11, 52, menos 23, 0, 30, menos 99, 12, menos 68, 5, menos 8, mais 71, menos 19, menos 2. Eu até falei que mais 71, mais 30, tá? A gente pode falar quando o número é positivo, mais. O sinal de mais não precisa aparecer, fica subentendido. Se não tem um sinal de mais é porque ele é positivo, logo ele, a gente pode falar mais 52 ou simplesmente 52. Um número negativo necessariamente precisa do sinal de menos, tá bom? Dentre os números do quadro acima, identifique o menor número inteiro positivo. Quem é o menor número inteiro que está aqui? Letra B, qual é o maior número que está nesse conjunto, nessa tabela? E letra C, o maior número inteiro positivo. Olha, aqui é maior número inteiro, não falou nem se é positivo nem é negativo. Aqui eu já está explicando, maior inteiro positivo. Tá bom? Não seria a mesma coisa? Pensa um pouquinho. Quem é o menor número inteiro? O menor número inteiro não falou se é positivo nem se é negativo. Tá bom? Agora aqui na questão 3, nós vamos usar os símbolos de maior que ou menor que. Preste atenção, olha aqui, esse primeiro maior que ou menor que, para comparar os pares de números inteiros. Dizer se o número for maior que o outro, se o da esquerda for maior que o da direita, você vai usar o primeiro sinal. Se for menor, você usa o segundo sinal. Por exemplo, 9 é maior do que 0, você vai usar o primeiro sinal. Menos 2 e 6, aí você vai comparar todos os elementos. Na questão 4, represente o conjunto dos números inteiros Z, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, na reta numérica. Aqui está dada a representação do conjunto por enumeração de seus elementos, a gente chama por extensão de seus elementos. Isso aqui é a representação do conjunto inteiro e pede para você fazer a representação na reta numérica. O que é a reta numérica? Aqui, ó, reta numérica, beleza? 5. Determine o módulo e o oposto dos números abaixo. Quem é oposto é o número com sinal trocado. Tá bom? Oposto é o número com sinal trocado, oposto ou simétrico. Quem é o módulo é o número sem sinal. Entendido? Módulo significa distância, então é o número sem sinal. Por exemplo, quem é o módulo de menos 16? É 16. Quem é o oposto de menos 16? É mais 16. Quem é o módulo de 53? Quem é o módulo de mais 53? É mais 53. Quem é o oposto de mais 53? É menos 53. Entendido? Questão 6. Resolva as expressões abaixo. Primeiro, calcula os módulos, depois opera. Quem é o módulo de menos 2? É mais 2. Quem é o módulo de menos 17? É 17, então vai ficar 2 mais 17. E assim por diante. Quem é o módulo de menos 30 mais 16? O que eu tenho que fazer primeiro? A operação aqui dentro, ó, para depois tirar o módulo. Quando eu vou somar números que tem sinais diferentes, eu uso a regrinha. Conserva o sinal do maior módulo, que está mais distante do zero, e subtrai dele o menor. Então aqui você vai fazer, vai dar negativo, conservar o sinal de menos, e vai dar 30 menos 16, que vai dar menos 14, né, no caso. Quem é o módulo de menos 14? É igual a 14, positivo. Divisão de dois números em módulo. Primeiro calcula o módulo, ó. Módulo desse, depois o módulo desse. Lembre que módulo é sempre positivo. Então, módulo de 72 é 72. Dividido por módulo de mais 8 é 8. 72 dividido por 8. Quanto que é 72 por 8? A tabuada do 8. Para você fazer, não sou eu não. Quem é o módulo de menos 17? É mais 17. Vezes, quem é o módulo de 7? É 7. Vai ficar 17 vezes 7. E assim vocês vão fazer a atividade da semana 7 do nosso PET complementar. Não pode esquecer que nessa semana nós estamos encerrando a avaliação trimestral. Eu até peço você, se você não fez a avaliação trimestral ainda, dá preferência a fazer primeiro a trimestral
e depois você vem aqui fazer essa atividade da semana 7. No decorrer da semana tem muita aula ainda pra gente, né? Agora, na aula de hoje, segunda-feira, na aula de terça-feira, preferência é a avaliação trimestral. Tá bom, turminha? Espero que tenhamos bom resultado nessa semana, bons estudos para todos e saiba que pode sempre contar com o professor Jânio. Fique com Deus e até a nossa próxima orientação.